Essa live é sobre direito e psicanálise. Para quem não me conhece, meu nome é Roberta Duarte, eu sou psicanalista, psicóloga jurídica, mestre em psicologia pela UFRJ. Hoje eu irei conversar com um grande psicanalista, psicólogo do Tribunal de Justiça do Rio, autor de diversos livros. Hoje irei conversar sobre o livro Direito e Psicanálise, né, foi organizado por Eduardo Pontes, que fala sobre várias questões relacionadas à psicanálise e o direito, a alienação parental, falsas denúncias de abuso sexual, de diversos psicanalistas. Então, eu vou aguardar o Eduardo Pontes me convidar. Quero estar agradecendo aos psicanalistas, aos advogados que já estão entrando, a Karine, a Alexandra. Muito obrigada, gente. Quero também falar um pouco sobre o Eduardo, que além de psicólogo do Tribunal de Justiça do Rio, psicanalista, ele também é pós-doc pela Veiga de Almeida, né, do Programa sobre Saúde e Sociedade, e ele fez o doutorado dele em Teoria Psicanalítica pela UFRJ. Tá? Quero agradecer a presença do Vanderlei Caixe, nosso camarada, nosso amigo, da Gisele. Muito obrigada, Gisele. A Alexandra. Obrigada, Alexandra. A psicanalista Rosemary, Michele Medeiros. Estou aguardando aqui o Eduardo Pontes me convidar. Estou aguardando aqui. Oi, Vanderlei. Tudo bem, meu amigo? Obrigada por participar. Vamos lá. Eu estou, por enquanto, aguardando o Eduardo, gente, porque eu não consegui chamá-lo, tá? Aí eu vou aguardar um pouquinho para ele entrar, para ele me chamar. Enquanto isso, eu quero falar um pouco do livro, tá? Vou mostrar aqui a capa para vocês, tá bom? O livro Psicanálise e Subversões do Sujeito no Campo Jurídico, ele traz diversos textos de diversos psicanalistas. O prefácio é do Eduardo Pontes Brandão, tá? E os títulos são A Homofobia Social e Subjetiva, de Antônio Quiné, A Criança Alienada, sobre alienação parental, abuso sexual e gozo feminino, do próprio Eduardo Pontes Brandão, O Trabalho do Psicólogo e a Verdade na Família, tá? Que é do Hélio Cardoso Miranda, A Escuta Analítica, onde não há demanda de análise, considerações sobre a função simbolizante do processo judicial, de Cláudia Suanes, Proteção da Infância e Adolescência, tá? De Marlene Lux, Da Natureza da Verdade Jurídico, discursiva acerca do Estatuto do Menor. Ah, boa noite, Maria de Fátima Carmelo. Ah, o Eduardo já entrou. Então, depois eu falo um pouco mais sobre os textos. Agora eu vou aguardar o Eduardo me convidar, né? Porque eu não consegui convidá-lo. Então eu vou aguardar ele me chamar aqui. Agora eu tô aguardando o Eduardo. Eu acho que agora eu consegui. Eu vou aguardar ele me chamar aqui. Tudo bem? Tudo. Que alegria, Eduardo, estar falando com você, professor. Eu não sei se com essa nova entrada da live, se eu falei todos os seus títulos direitinho. Enquanto o senhor não estava, eu estava falando da sua vida. Então, falei que o senhor, que é um prazer para mim estar falando sobre direito e psicanálise. Eu já trabalhei no Tribunal de Justiça, no Fórum Patrícia Scioli, aqui no município de São Gonçalo, na violência doméstica. Acho que é importante falar disso a partir do momento que hoje é aniversário da Lei Maria da Penha. Então, eu sempre tive esse desejo de estudar direito e psicanálise. Cheguei a apresentar um trabalho no Corpo Freudiano sobre a lei e as leis, pensando a questão da violência doméstica, do meu trabalho tanto em delegacia de polícia, como psicóloga, tanto no juizado da violência doméstica. Então, sempre gostei de estudar essas questões. E que bom que a gente vai poder bater esse papo sobre o livro, que eu já mostrei para o pessoal. Que bom. Já falei um pouco do sumário dele, dos grandes psicanalistas, né? O Antônio Quiné, a Lúcia Pérez, a Andréa Martello, a Fernanda Ottoni. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, caso eu tenha esquecido de alguma coisa,
que o senhor também é professor da pós-graduação, não é isso? Da AVM e do CEPAI. E se o senhor quiser também mostrar suas outras publicações, fique à vontade para seguir o ritmo da live. Você quem manda. Ah, é? Tá bom. Não, vamos combinar, a gente manda simultaneamente, tá? Mas você quer que eu comece falando dos livros anteriores, antes de falar desse? Pode ser, a gente pode combinar Pode alguma. ser, se você quiser. É, porque eu É, sei que você falou um pouco disso na introdução, e eu sei que existem livros anteriores de questões relacionadas à psicologia tá. e o direito, aí depois se pensou na psicanálise, no direito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, pode mostrar também a capa dos livros, aí se quiser. Tá bom. Bom, Tem aqui, mas os outros eu não tenho para apresentar para o pessoal. tá, eu vou fazer um pouco um histórico, como é que eu vou dizer, desses livros que foram surgindo assim, antes de chegar a esse, né, que foi um livro que eu acho que foi uma grande realização ter feito esse livro. Bom, eu sou psicólogo do TJRJ desde o primeiro concurso, então já vão aí pelo menos uns 20 anos, né, de atuação, né, dentro do Tribunal de Justiça, e eu já também tinha uma bagagem, se eu não me engano, já tinha concluído mestrado na época, né, em psicanálise, e fora também a formação já estava, né, já existia uma bagagem aí dentro da psicanálise que eu mantive, é, ao mesmo A tempo. sua formação, que o senhor falou para mim, foi no campo lacaniano? Não, 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 não. Eu tive uma formação um pouco dispersa, né, como analista, mas atualmente eu estou como membro das formações clínicas do campo lacaniano, tá? Mas não, eu já tenho um percurso anterior, né, anterior à minha chegada nessa instituição. Mas enfim, tá. Então, nesse meio tempo, né, que eu estive no Tribunal de Justiça, o primeiro livro que surgiu, que foi a propósito de um convite feito pela própria editora, que na época percebia o quanto era importante haver uma publicação na área de psicologia jurídica, que é uma área que estava tendo um potencial de crescimento assim, bastante significativo na época. Acho que o ano é 2000 e alguma coisa, 2000 e pouquinho, 2004, se não me engano, né, em que houve esse convite um pouco. E, e, e a ideia era fazer um livro-texto, né, que não fosse apenas uma coletânea. Então, é esse livro aqui. Na verdade, depois ele teve uma outra edição, tá? Essa é Psicologia Jurídica no Brasil. A primeira edição, para quem conhece, original, né? Tem uma outra capa, verde, amarela, enfim, não é por causa da bandeira do Brasil, nem nada, enfim, tinha uma amarela mais colorida. E essa já é uma segunda edição, se eu não me engano, de 2011. Posso estar Mas essa tá linda, pode mostrar assim um pouquinho. Assim. Tá assim, linda, gostei. mais linda, tá vendo? Diferente, né? É uma nova edição mais atualizada na época em que surgiu essa segunda edição, né? Então, é um livro, na verdade, que teve bastante. Acabou tornando-se um livro importante, na verdade. Acabou tendo muita divulgação e acabou sendo, né, uma referência, né, na área de psicologia jurídica. Foi um livro que eu co-organizei com a professora Hebe Serino Gonçalves, da FRJ, né? Foi uma grande parceira Ah, sim. na primeira edição, quando depois, né, na segunda. Depois, no meio disso, eu concluí meu doutorado, né, que foi com o Joel Birman, pela FRJ, na terapia psicanalítica, e que já era uma tentativa de pensar, né, a relação entre o sujeito e as leis jurídicas a partir da psicanálise, mas aqui fazendo uma leitura assim bastante transversal, na verdade, né, a essa questão. Essa aqui é a primeira edição do livro, né? Depois também teve uma segunda edição, 2 anos depois, tá? Então é possível que essa edição esteja já esgotada, mas tem uma segunda, nem Édipo nem Barbárie, né? Então foi o tema, foi minha tese de doutorado que eu transformei em livro. Bom, e depois disso, teve alguns anos depois,
posso estar enganado em relação às datas, enfim, né, mas diria que em 2016, 2014, não me lembro mais, surgiu eu vim organizando, né, já tinha um curso de psicologia jurídica na VM, né, que é ligada a Cândido Mendes, já de muitos anos, é um curso que até hoje se mantém, é um curso que já tem talvez uns 15 anos, e Tradicional, né? tradicional, e eu organizava eventualmente um seminário, organizei umas 3 ou 4 edições, um seminário, uma jornada de psicologia jurídica, com parceria, principalmente com a parceria do Pedro Paulo Bicari, que é professor do curso e também é professor da FRJ, e numa dessas ocasiões fizemos uma jornada tão boa, que a Nau novamente se interessou, né, achou que seria importante, na ocasião, fazer uma coletânea com base no que foi apresentado na jornada. Então eu aproveitei, né, todo o material que tinha, e aí teve esse outro livro, também do qual me orgulho muito, e a capa também, Atualidades em Psicologia Jurídica, tá? Nesse livro, Bacana, parabéns. uma coletânea, já é uma coletânea, não é exatamente um livro-texto, é uma coletânea, mas são artigos muito bons, assim, e no caso eu estou como organizador só. Bom, nesse ínterim, né, o que aconteceu? Né, bom, com essa trajetória, né, na área que a gente pode chamar de psicologia jurídica, né, mas com interesse em particular pela psicanálise, aí a gente vai ampliando os contatos, tem tanto um percurso e tem um lado positivo, né, das redes sociais, né, enfim, tem os dois Sim. aspectos, né, então, pelo menos assim, a vantagem que a rede social proporciona é que a gente vai criando realmente laços, né, e fui tendo contato, ou então aprofundando, né, o laço com pessoas que já tinham um percurso dentro da psicanálise, pensando a área jurídica, né, e eu achava que era importante fazer, reunir, pelo menos assim, parte desses autores com os quais eu estava trocando bastante, na expectativa, eu acho que eu apresento isso na introdução do livro, de que eu pudesse estar descortinando assim, uma nova visada assim, né, dessa inserção da psicologia e de áreas conexas também com o campo do direito, né, e a partir da psicanálise. Né? Então seria pela primeira vez, não que nos outros livros anteriores, por exemplo, na atualidade, né, em psicologia jurídica, tem a participação de psicanalistas. Né? Tem um texto meu, dentro da psicanálise, tem um texto da Lenita Duarte, tem um texto da Renata Costa Moura, enfim, mas não era um livro só de psicanálise, é um livro de psicologia jurídica. Então tem outros textos também muito interessantes, mas que não tem nenhuma ligação com a psicanálise, propriamente. Né? E dessa vez eu achava que era importante trazer, né, a psicanálise, né, com o vigor que é próprio dela, né, que seja uma ética da psicanálise, com uma preocupação também em particular. Porque eu posso estar falando demais, você, por favor, me corte e a gente também Não, conversa. fica à vontade. O pessoal já está até deixando algumas questões aqui para você. Eu quero agradecer a presença de todos, da Aline, da Luciana, do Jorge Costa, do Emerson Senna, do Vanderlei Caixe, todos os advogados, psicanalistas que estão presentes na live, prestigiando o trabalho de Eduardo Pontes. Mas fique Tá. à vontade. Colocaram aqui uma questão, essa questão também que eu ia fazer, como a psicanálise pode contribuir para as práticas jurídicas. Bom, talvez. Pergunta da psicanalista Luciana. Tá, talvez eu acho que se eu der a continuidade já é uma tentativa Sim, de sim. responder, né? Acho que tem várias formas de abordar a questão, né? Mas uma delas, assim, eu acho que um pouco uma preocupação que surgiu no contexto lá da minha tese de doutorado, que resultou naquele livro, Nem Ética Nem Barbárie, de que eu acabei fazendo uma crítica muito forte à psicanálise na época, né, com a orientação do Joel Birman, enfim, porque minha preocupação foi revisitar criticamente o Édipo para poder pensar a inserção da psicanálise no campo jurídico, né? Porque havia um problema, talvez, na época, em que eu percebia que as abordagens, de uma forma geral, é claro, né, da psicanálise no campo do direito, se fossem apoiadas, sobretudo, num autor, sem dúvida, de grande importância, né, de pensamento na área, que é o Pierre Legendre,
tinha um certo problema, um certo desconforto, né, que eu começava a ter de aproximar demais a psicanálise do campo do direito, né? Assim, eu achava que faltava expor mais é, as tensões, né, e um hiato, inclusive, transponível entre certas concepções fundamentais entre a psicanálise, Uhum. né, e talvez o Père Legendre, me pareceu, pelo menos a partir de comentadores, me parecia que tinha isso como um grande problema não resolvido. Talvez houvesse uma dificuldade dentro da perspectiva do Père Legendre em tematizar uma questão, por exemplo, do gozo, enfim, que é algo que dentro da psicanálise lacaniana tem uma importância enorme, né? Sim. Uhum. E de certa forma, isso sempre me incomodou. E eu falo isso tanto do ponto de vista da psicanálise, quanto do ponto de vista da psicologia em geral, sobretudo quando tratamos de psicologia jurídica. Eu acho que existe o risco, né, dessa vizinhança tão próxima do campo do direito, né? Então, eu acho que a gente tem um problema muito grave, muito complicado, que é a judicialização das relações, né? Sim. Existe uma semântica do direito que organiza as relações interpessoais e as relações privadas também. Então, isso é um problema, na verdade, quando a gente recebe uma pessoa dentro do campo do judiciário, por exemplo. E eu acho que existe o risco da psicologia e da psicanálise também ser sequestrada pelo campo, pelo discurso do direito. Tanto enquanto discurso, tanto quanto prática, enfim, né? Então, quando eu trago esse livro, né, eu dou como subtítulo Subversões do sujeito no campo do jurídico. Quer dizer, né, de que a psicanálise, ela também, por mais que ela seja importante, o diálogo dela, né, a interlocução dela com o campo das práticas, das formas jurídicas, ela tem que ser preservado, né, o que ela tem de subversivo, né? Sim. Então, eu acho isso importante, né, inclusive enquanto prática do psicólogo, seja em que área estiver, na verdade, né? Então, assim, a psicologia ela corre esse risco também de ser judicializada. Então, com essa proposta, talvez, de expor as diferenças insofismáveis, abissais entre a psicanálise e as práticas jurídicas, né, a partir do seu caráter, né, subversivo, da sua ética, né, que é uma ética distinta da moral, dos bens, Uhum. imperativo categórico, kantiano, enfim, como Lacan desenvolve muito bem no seminário dele da ética, né, que funda a prática da análise, quer dizer, essa escuta, né, de algo que seja da ordem no singular, que deveria ser preservado. Então, assim, foi um pouco o espírito, né, que eu quis dar, né, chamando esses autores, né, e organizando essa coletânea, né? Então, tem autores, já se deve ter apresentado, que eu perdi essa parte inicial, né, do sumário, enfim. Então, autores Mas que já... eu vou falar aqui novamente, assim, eu acho que o livro é de leitura obrigatória para todos os advogados presentes, porque, em média, são mais os psicanalistas ou quem é da psicologia jurídica que se inclina para essa leitura. Mas eu achei interessante que essa semana, eu conversando com um advogado de Ribeirão Preto, né, o Vanderlei, ele falou da importância do livro para os advogados. Então, é fundamental que os advogados tenham essa sensibilidade e que possam se debruçar sobre a leitura, até porque é um livro muito rico. Ele coloca as questões dos direitos humanos, o livro inicia com esse texto brilhante do Antônio Quiné falando sobre o combate à homofobia, a questão da militância. Eu acho muito importante que todo o livro ele aponta para um posicionamento político do psicanalista. Sim, E isso é fundamental. Eu acho quando você lê o Freud, vê ele falando sobre a questão do mal-estar na civilização, sobre o posicionamento político dele, né, que foi atravessado por questões ligadas ao nazismo, né, que foi vítima. Então, hoje nós somos também vítimas de sistemas tirânicos, e isso também o livro traz. Então, eu acho fundamental toda a parte onde o Quiné fala sobre a questão da homofobia, que nós estamos vivendo num momento crítico, né, onde tem aparecido assim, essas pessoas estão se sentindo mais fortalecidas nesse momento para terem essas atitudes.
Hoje mesmo eu vi um caso de uma mãe que perde uma guarda por uma questão de intolerância religiosa. Então, isso tudo é necessário as pessoas do direito se inclinem para ter essa sensibilidade, entender um pouco sobre a questão da psicologia, da psicanálise. Lógico, tem coisa que nós estamos falando do Lacan, do Seminário 7, da ética, e talvez a pessoa precise ter um percurso maior até para conseguir entender algumas coisas. Mas esse livro aqui, ele está claro nas questões, né, que quando fala sobre a questão da alienação parental, que você traz isso muito bem, e eu até queria que você falasse depois um pouco mais sobre isso, sobre as falsas denúncias de abuso sexual, que é de uma riqueza, e toda essa parte, né, sobre a questão do Código de Menores, a diferença do Código de Menores para o Estatuto da Criança e do Adolescente, as Sim. questões raciais que envolvem a questão da redução da maioridade penal. Então, tudo isso é muito importante. Então, assim, eu acredito que esse livro é leitura obrigatória para quem é do direito. Porque essa é uma linguagem fácil, de fácil acesso, tanto para quem é da psicologia, da psicanálise, como para quem é do direito. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa parte do seu artigo, né, que é A Criança Alienada, sobre alienação parental, abuso sexual e o gozo feminino. Eu queria que você falasse mais sobre esse texto. Tá, eu vou entrar, né, mas eu vou aproveitar, vou fazer um gancho com uma observação muito interessante. Como o próprio Lacan diz, né, o inconsciente ele é político, né? Então eu acho que o livro também surge num contexto social, político muito, né, adverso, né, para algo que, frente ao qual a psicanálise ela deve resistir, né, que é, na verdade, né, temos aí uma questão muito forte hoje em dia, né, da homofobia, do preconceito, do racismo, né, e enfim, nem sabe como estamos vivendo hoje em dia. Então, acho que o livro também surge como um elemento também, mais um ingrediente de resistência face Sim, a esse fascismo que nós estamos vivendo hoje em dia no mundo e no Brasil, de forma aguda no Brasil, né? Então, como você observou bem, o Kim, né, ele é quem abre o livro trazendo uma questão que é da maior importância, especialmente hoje em dia, que é a questão da homofobia, tentando trazer, e com sucesso, trazendo isso para o campo de uma discussão jurídica a partir da psicanálise. A bem da verdade, assim, eu acho que até é um livro um pouco difícil para quem não está, em alguns artigos, para quem não está, já não tem alguma leitura, algum percurso dentro da psicanálise, mas nada que seja impossível. Acho que realmente a ideia é que ele não fique restrito a um círculo só de psicanalistas, pelo contrário, né, que ele possa também florescer, né? Então, entre outras áreas também. Então, traz a questão também do adolescente, o conflito com a lei, né? A gente sabe que hoje em dia, quer dizer, de décadas ou séculos no Brasil, sim, mas de uma forma muito, né, bruta hoje em dia, a questão da criminalização, da pobreza, da juventude. Então, a gente tem livros, tem textos aqui, eu acho que muito importantes, da Andréa Guerra também, que é uma pessoa fantástica, tem um percurso muito interessante nessa discussão entre a psicanálise e direito. Tem esse artigo da Lúcia Pérez com a Andrea Martello, enfim, que é um projeto junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, da Vara de Execução de Mídia Socioeducativa, né, junto à Unirio, né, que quando eu convidei elas a participar do livro, quando assisti uma palestra, eu fiquei super entusiasmado com o projeto, né, que a gente tem que saber o que está sendo produzido diferente, porque muitas vezes o psicólogo ele está sendo cada vez mais cerceado nessa interface com o sim. direito a ficar produzindo avaliação, a fazer perícia, né? O que eu acho um tremendo desperdício, na verdade, do Uhum. psicologia, e a psicanálise pode contribuir para esse campo do direito, seja em que área for. A minha especialidade é a área Sim. de família, né? Mas aqui também tem texto, inclusive de um juiz também, né? Que é o Alexandre Moraes da Rosa, né? Um operador de direito, da Luciana Pisa, tratando a questão do abuso sexual também, né? A partir da psicanálise, tentando trazer uma outra luz, na verdade, para um campo de discussão que às vezes é muito duro, né? Na verdade, da forma como é tratado, Delicado. né?
E tem textos assim claramente abertamente políticos, né? Tem do Raul Pacheco, que é um texto excelente, da Fernanda Ottoni, enfim, né? Então, só para assinalar essa questão da política. E já que você falou da alienação parental, que é o que eu trato aqui no meu artigo, que é fruto, né, da minha pesquisa, né, de pós-doc que eu fiz, né, sob orientação do Antônio Quiné. Eu queria até, Eduardo, desculpa te interromper, que você falasse um pouco do que se trata a alienação parental, o que, que é para o nosso público que, de repente, não tem todo esse conhecimento. Que você falasse um pouco do que é alienação parental, qual o lugar do psicanalista nessa interface entre a psicanálise e o direito, nesse trabalho. Sim, claro, tá. Bom, o que a gente tem aqui é uma lei, né, a lei da alienação parental, que no campo do direito entra nos caninhos que seria uma violência psicológica. Então existe um conjunto de sanções, né, que são previstas a partir de atos que são elencados em lei de alienação parental, né, que seria a influência de alguém que exerce um poder sobre a criança, né, o pai, a mãe, enfim, né, alguém que detém algum poder de influência, de modo que a criança seja, nos termos que é utilizado, enfim, nesse campo discursivo, programada a odiar, a repudiar o seu pai ou sua mãe, o outro genitor, né? Então, grosso modo, é isso, né, que é entendido como alienação parental. É curioso porque, como eu disse, eu tenho já 20 anos de Tribunal de Justiça e não se falava em alienação parental, se falava de outras coisas, a psicologia também contribuía muito bem, e de repente parece que tudo se afunilhou em torno da questão da alienação parental. É um termo que já se tornou até banalizado, então as pessoas já chegam dizendo, né, nos tribunais, nos atendimentos, né, de que está havendo alienação, que ela é vítima da alienação do pai, da mãe. Bom, é uma discussão bastante vasta e polêmica, Sim. né? No meu artigo, tento fazer uma análise inicialmente histórica, genealógica, que também é uma outra alicerce da minha formação, né? E que ficou bem consolidada a partir do meu doutoramento, que é uma leitura crítica a partir da genealogia do Foucault. Então, assim, eu tento buscar quais são as condições de existência, de produção de um discurso que se tornou predominante no campo do direito de família, que é a alienação parental, e quais são as práticas de poder que estão em jogo. Tá, então, é mais ou menos essa ideia. E hoje em dia existem dois temas que concorrem entre si, que se tornaram enrijecedores, na verdade. Eles se agigantaram, né? São predominantes no campo do direito de família, que é a alienação parental ou abuso sexual. Então, se alguém faz uma acusação de que a criança sofre abuso sexual, se aquilo não é comprovado, supõe-se logo que essa pessoa possa ter feito uma alienação parental. Então, se virou um círculo infernal, né, nos processos judiciais de família, trazendo muita dificuldade, né? Bom, o que eu posso dizer, né? Na verdade, a psicanálise ela traz uma dimensão do sujeito que não é dentro de uma lógica binária maniqueísta, né? Como normalmente se trata as questões, né? Quero generalizar, eu acho que também não quer dizer que o direito raciocine assim, dessa forma, mas a gente sabe que num litígio familiar acaba predominando um pouco essa lógica maniqueísta, né? Então, tem alguém que está exercendo Sim. alguma coisa da criança, eu sou vítima, ele é algoz, enfim, né? Então, né, sem querer, né, generalizar demais, mas é algo que realmente surge nesse contexto, pelo menos que é o que eu conheço. E a gente sabe que a psicanálise trata o sujeito de uma forma muito mais complexa, né? Tenta levar em conta que é da ordem do inconsciente e do pulsional, Sim. né? Isso traz uma outra dimensão também da escuta, da análise de um caso e das intervenções também, né? Bom, então, voltando para o meu artigo, né, eu primeiro inicio tratando de uma crítica genealógica a partir da política de gênero, que não é uma crítica que vem sendo feita aos discursos da alienação parental, na verdade, e que eu acho extremamente importante, né, que é uma discussão que tem que ser levada em conta, né, não é uma questão que interessa apenas a grupos feministas, né, falar
da discriminação contra a mulher, da misoginia, da desigualdade social, da inserção no mercado de trabalho, isso se particulariza nos conflitos familiares. Então tem que ser levado em conta, né, na verdade, né? Então tem algo que é transversal ao conflito familiar, né? A gente tem que pegar todas as variáveis que estão na sociedade que se condensam no conflito familiar também. Tá claro isso? Né? Então, Sim, assim, claro. então existe, né, uma política de gênero que tem que ser levada em conta, inclusive uma certa tendência, né, à discriminação contra a mulher no discurso da alienação parental, né? É uma discussão longa, eu sei que é bastante polêmica, muitos vão dizer, ah, bom, mas a alienação parental, se você for olhar a lei, ela trata do gênero neutro, então não diz que é a mulher que é um homem, mas a lei, obviamente, ela vai tentar tratar de um assunto social com uma certa neutralidade, mas não é neutra, claro que não, né? A gente sabe que, enfim, minha coisa é que pensar a Constituição Federal, quando fala de isonomia entre homem e mulher, mas, enfim, são os termos formais da lei, mas não corresponde à realidade concreta das vivências pessoais da mulher, do homem, de um casal, né, no seio de uma família, por exemplo, né? Entende? Então tem essa questão que é muito interessante, que eu acho que o texto para mim de referência foi da Maria Clara Sotomayor, que ela trata essa questão com muita profundidade, inclusive fala também que a criança é tratada como objeto, né? E é muito interessante Sim, porque dentro de uma doutrina em que a criança deveria ser reconhecida como sujeito. Então, é muito interessante, porque veja aí algo de contraditório, né? Porque a criança, numa doutrina, né, jurídica, em que ela deveria ser vista como sujeito de direito, era tratada como objeto, porque como ela não... objeto. Então, já existe contradição no próprio campo do direito. O que dirá, então, que o sujeito do direito, muitas vezes, ele está em oposição ao que a psicanálise pode entender do que seja o sujeito. Melhor Do que dizendo, seja o o sujeito. sujeito da Ah, psicanálise não corresponde, né, ao sujeito do direito. Tá ao certo? sujeito direito. Uhum. Exatamente. Bom, então com isso, né, eu vou tratando essa questão e tento trazer para a psicanálise. Eu tento desenvolver uma tese, não uma tese no sentido formal, né, uma ideia, Sim, e com a qual eu concluí, de certa forma, meu pós-doc, né, de que o direito se organiza a partir de um universal fálico, né, enfim, né, existe uma universalidade no campo do direito, e que por isso haveria uma tendência ao repúdio ao feminino, como Lacan desenvolve a partir das formas da sexuação, não vou ficar falando sobre isso agora, enfim, né, que corresponde ao que é da ordem singular, né? Com isso eu quero dizer o seguinte, o direito, né, ele trata muito mal as questões que são da ordem singular, né, do que seja particular, do que foge a uma norma universal, né? Então, talvez seja esse preconceito que esteja em jogo em muitas das avaliações ou julgamentos que são feitos no âmbito da família, né? Aquilo que escapa à norma é visto como algo ruim à criança, quando a gente sabe que necessariamente não é, né? Então, é um pouco a partir dessa ideia que eu vou desenvolvendo no meu artigo, né? então, Eduardo, assim, eu queria que você também falasse um pouquinho sobre os outros artigos, né? Assim, só para a gente dar um apanhado geral antes do sorteio, né? Que ainda tem um sorteio do livro. Faremos sorteio. Muito, Quero agradecer a Luciana presente. Tem uma psicanalista que também trabalha no Tribunal de Justiça, Bianca Biancoville, a Cristiana Caldas. Quero agradecer a todos os presentes, tá, gente? eu sei. Desculpa se de repente eu não estou enxergando o nome de todo mundo aqui. Então, eu estou lendo aqui, se eu esqueci de fazer alguma pergunta. E Ah, aí, muito interessante. Também tem uma parte aqui do livro que fala sobre as questões ligadas à mercantilização de pessoas. Né? Nós falamos sobre a importância. Ah, estão falando aqui, a Alexandra quer ganhar o livro. Mas, gente, qualquer coisa, né? Vocês entram em contato com a editora Anal, é isso? Aí a gente consegue, através da editora, adquirir o livro. É sim, isso? sim, Da sim, editora Anal. isso. Tá. Todos esses livros que o senhor apresentou, nós conseguimos pela editora Anal. Não, né, bom, não é só a editora não, na verdade a editora acho que pode tentar fazer o contato com ela, né, mas acho que esses livros estão disponíveis também nas livrarias, na Travessa, né, você acha que você encontra
a maioria deles, né? Se não tiver nenhum A esgotado. Bianca já, ó, a Bianca já tem o livro, Maria de Fátima Carmelo quer. Eu também achei muito interessante que o livro fala sobre as questões relacionadas ao lugar do pai, as questões ligadas ao ético, à ditadura militar, sobre a Sim, questão do autoritarismo. Acho importante falar disso nesse momento, né, na atualidade do livro, sim, sobre a questão do autoritarismo, do voto dos evangélicos que elegeram Jair Messias Bolsonaro, sim, e a nossa posição, né, de psicanalistas antifascistas sim, na luta pela democracia. sim, Então, assim, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, né? Sobre essa questão também da mercantilização de pessoas que, em plena pandemia, as pessoas foram jogadas ao trabalho, né? Como se os CNPJs fossem mais importantes que as vidas. Então, isso é muito importante, né? Que o psicanalista se posicione politicamente, como eu já coloquei, mas a leitura do livro também traz isso, né? Sobre essa crítica à ditadura militar, uma pessoa é eleita mesmo fazendo homenagens ao Ustra, coisas sim, terríveis, e recebe o apoio, tem até uma estatística aqui do livro dos evangélicos. Então, achei muito interessante sim, essas questões que o livro coloca. E sim. também, se o senhor também quiser falar sobre essa questão do negro, sobre essa personificação do mal, a redução da maioridade penal, Sim. se for possível, também eu sei que o horário é curto, É, mas que se for possível, que se fale um pouco sobre isso, sobre essa personificação do mal que se coloca e por isso que querem, porque querem a redução da maioridade penal. sim, tá bom. Bom, eu fico eu fui citando alguns autores, não sei se você citou todos também. Não quero cometer nenhuma injustiça, porque todos os autores assim Eu lembrei agora, tem uma psicanalista maravilhosa da UERJ chamada Rita Manso, e sim, tá aqui. que nós falamos da Lúcia Pérez, da Andréa Martins. Então, para não ter briga, né, tem que falar o nome de todos, né? Porque senão é um problema sério. Tem um texto Vamos lá. muito bom da Cláudia Panes, tem também da Marlene, né? Isso. Enfim, né? Mas eu Então, vamos falar, então, peraí, ó. Tem aqui a Andréia Mares, a Lorena Viana, por uma ética da polis, como nós falamos aqui, da é, Lúcia Pérez. Eu quero fazer uma live com a Lúcia Pérez, já falei com ela já confirmou, tá? tá, A Arlise Icaraí, a Rita Manso, a Andréa Martelo. Tem também a psicanálise, é de benefício numa ordem, da Fernanda Ottoni. A uhum, Inverdade da Igualdade e da Justiça, do Raul Albino Pacheco. uhum, Direito de não ser violado não é dever. Considerações psicanalíticas a propósito de Lolitas e Direito, Maíra Marque Gomes e Alexandre Moraes da Rosa. Abuso sexual, o direito e o avesso, Luciana Pisa. Então, assim, já falamos todos os autores, acredito que sim. para não ter briga depois. Vamos É, fazer o sorteio, gente. Antes de o senhor responder, ou o senhor quer responder antes de falar sobre essa questão da redução da maioridade penal? Eu estou com medo de acabar o tempo. acaba o tempo? Quanto tempo nós temos ainda? Porra, são 6h45 agora. Ah, e quanto A tempo nós... live, acho que a live só dura o quê? Mas dura 1 hora, né? Tá, eu acho que Mas é bom sempre vai não cair. correr esse risco. Tá bom. Não, É. bom, que pois é, são muitas coisas e talvez não realmente dê para falar tudo, enfim, mas Mas se o obviamente, senhor quiser falar sobre essas questões ligadas à redução da maioridade penal, essas questões raciais, eu acho muito interessante. sim, sem dúvida, sem dúvida. Tá, eu só gostaria, como eu estava só falando da alienação parental, eu só gostaria de só fazer uma última observação. Eu não Claro. talvez esse texto até soe como sendo muito crítico, assim, mas eu acho interessante saber o seguinte, perceber o seguinte, eu não entendo, assim, que nós como psicanalistas ou mesmo psicólogos, que não sejam psicanalistas, tenham que defender uma lei de uma forma incondicional, né? Também, ao mesmo tempo, também não acho que tenha isso me transforme automaticamente num crítico feroz, em que acho também que a lei não deve existir. Eu acho que o grande problema que a gente pode, não é um grande, é o grande problema entre outros grandes problemas, né? Mas assim, um Sim. deles é que existe uma judicialização em profundidade. Eu acho que essa é a questão. Então, você está contra a favor, ou a favor de uma lei não faz com que você realmente traga em cena, em pauta,
o que eu acho que é mais importante, que é a judicialização, que ela, justamente a judicialização, ela tem como também, traz a seu reboque, né, em sua esteira, a criminalização e a psiquiatrização, né? Então, assim, a judicialização, ela pode ter como consequência a criminalização e a judicialização. Bom, tem a questão que você está, né, aqui dando, né, importância, né, destacando, acho que são vários temas que são trazidos à baila aqui nos artigos, né, e eu acho que a questão da minoridade e tudo mais é muito bem trabalhada aqui nos textos, especialmente nos textos da Andréa Guerra, da Marlene, né, e do grupo aqui, né, que é a Andréa Martella, a Lúcia Pérez, a Marlise e a Rita Manso, né. Então, tem essa questão que é justamente... existe, eu acho, um mecanismo, né, hoje bem forte aí na questão do fascismo, né, no fascismo que nós estamos vivendo, é da pessoa que é Sim. de bem. Né? Então, existe uma cruzada Uhum. mal, né? São termos muito absolutos, né? E eu Sim. acho que, bom, os artigos são muito diversos e tem várias formas de você abordar isso a partir da psicanálise. A psicanálise é muito rica nesse sentido, né? Você pode discutir isso a partir do que seria o discurso capitalista, enfim, de uma série de outras formas de você Não faz poder, laço, né? que não faz laço, enfim, tem várias formas de você poder tratar desse tema, né? Mas eu acho que a questão, eu acho que é importante, né, que eu gostaria de destacar, que é uma visão talvez um pouco mais particular, que, enfim, você vai encontrar isso de passagem em alguns textos, é que o Freud tematiza justamente essa questão no texto do mal-estar, né, que é o fato de que nós somos divididos em relação ao nosso bem e supomos que o mal está no próximo, quando o mal está em nós mesmos. Então é isso que o Lacan Sim. traz, discussão sobre a ética, na verdade, né? Nós somos divididos em relação ao bem e temos prazer, satisfação, gozamos com o mal do próximo, né? Então, assim, nós Sim. tomamos o outro como objeto de crueldade, humilhação e até mesmo extermínio, né? Então, é justamente dentro dessa roupagem, né, de que são homens de bem, que querem salvar a pátria, a nação, a família brasileira, que colocam, né, supõem que o mal está no outro, né? Então, né, por menos, né, justamente que a lógica, né, desse modus operandi seja a lógica do extermínio, né? E é isso que a gente enfrenta hoje em dia, né? Uma necropolítica, né? Um eugenismo, né? Um Uhum. racismo absurdo, né? De uma cruzada contra as comunidades indígenas, quilombolas, enfim, né? Sim. Em nome de um bem universal, né? E a gente sabe desde Freud quanto que isso é problemático, né? Então, talvez seja a forma de a gente poder trazer a psicanálise, né? Claro, a psicanálise também trazendo essa dimensão, né, da polis, né, do sujeito na polis, né, qual é o compromisso que Sim. tem. Não adianta o psicólogo, né, um psicólogo dentro de uma equipe interprofissional, que os operadores de direito é, ajam, né, e tomem decisões e julguem e avaliem sem levar em conta todo o contexto sociopolítico que nós estamos vivendo, Sim. né? Com certeza. Eu acho que, por exemplo, vou voltar para o meu tema, enfim, falar de alienação parental sem levar em conta as nuances que existem, né? As variáveis de discriminação contra as mulheres, não tem como. Você tem que levar em conta, né? Você tratar da questão, né, que seja, né, do adolescente em conflito com a lei, né, Sim. sem, sem ter sensibilidade para perceber que isso atinge seletivamente apenas uma camada da população dentro de uma política de extermínio, não tem como você simplesmente achar que pode ser um perito nessas condições, né? Um perito no sentido formal, né? De você arvorado num campo de conhecimento científico e neutro. Principalmente no Rio de Janeiro, né, onde essa política de extermínio é muito forte, né, onde um governador aparece na ponte Rio-Niterói comemorando a Orando, morte de uma festando. pessoa. Exatamente, né? Então, acho que talvez seja uma das, quando eu falo que esse diálogo entre a psicanálise e o direito ele pode descortinar novos horizontes, não que também não possa falar isso a partir da psicologia sem prescindir da psicanálise, mas acho que traz, né, a psicanálise de uma forma muito original, né, essa questão política, na verdade, que está em jogo, Sim, né? E que você pensar com o certeza. inconsciente, o sujeito inconsciente, o singular, o particular, o que foge de uma norma universal, né, a partir, né, da psicanálise, interseção com o direito.
Quer dizer, de certa forma, você está lado, né, ombro a ombro com o campo dos direitos humanos, fazendo resistência ao fascismo galopante que nós estamos vivendo. Tá? Com certeza. Obrigada, Eduardo. Eu quero agradecer novamente a presença de todos, da Simone. Algumas pessoas estão falando sobre a questão do sintoma infantil, do sujeito dividido. Gente, isso teria que ser uma live de, sei lá, uns 3 dias, né? Peraí, gente, eu vou fazer aqui a questão do sorteio. Ideia do Eduardo Ponte, tá, gente? Vamos lá. Ao vivo, para não dizer que teve... Maracutaia. Botando a mão no saco, vamos lá. Eu sou meio cega, peraí. Maria de Fátima Carmelo, de Rio das Ostras. Eduardo vai ter que se virar para esse livro chegar em Rio das Ostras, tá? Ela é da educação da UF, tá bom? Pode deixar que esse livro vai chegar. Falando de novo aqui. Maria de Fátima Carmelo, de Rio das Ostras, da UF. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada pelo carinho de todos. Deixa eu mostrar mais uma vez. Eu farei outras lives. Eu quero agradecer a Editora Anal, que colocou aí o link para quem estiver interessado. De repente, a Editora Anal pode fazer também outras lives, né, com os outros autores. Também seria bem bacana. Uma ideia que fica. E a próxima live sobre o livro será com a professora Lúcia Pérez. E eu vou estar confirmando a data direitinho, tá, gente? Obrigada. A live vai ficar gravada aqui no Instagram e depois eu vou colocar no meu canal do YouTube. Tá bom? É isso, gente. Obrigada, Eduardo. Tá bom, agradeço. Obrigada, Alexandra. Obrigada, Fernanda, psicanalista. A Maria de Fátima aqui está agradecendo. Até minha mãe está na live, Juliana Duarte. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau.